bem-vindos a mais um episódio do Pode Associar, o podcast da ACIF, Associação Empresarial de Florianópolis. Eu sou a Priscila Bonato, estou como diretora de marketing da gestão 2023-2025 e sou a host deste podcast. Hoje estamos aqui com um tema muito especial, conexões que transformam, é o tema da nossa gestão, é o tema que a gente vem batendo e temos 3 convidados aqui, 2 da casa CIF, né, e um da nossa casa vizinha aqui, muito bem querida por nós, a CIP. Então, muito obrigado, Célio, nosso presidente, Luiz, o nosso diretor de mercado, e também o Rocha, que é o presidente da ACIP, Associação Empresarial de Palhoça. Então, muito bem-vindos ao nosso papo. E aí, a gente já deu risada aqui, já conversou, já relembrou, né? Gostaria de falar que eles são presidentes jovens, né? Muito jovens, ambos com carreira também no associativismo há um bom tempo, né? Célio e tal, 15. Por aí. 15 anos. Começamos jovens, né, Rocha? 13, né? 13. Lá na CIF, inclusive. Lá na CIF, a prata da casa. Tava nascendo quando eles entraram. Exportamos lideranças. Isso aí. para outros estados, países, territórios internacionais. Cara, que tema feliz, né? Conexões. Acho que o associativismo ele consegue trazer isso pra gente de uma forma muito genuína, né? Comentava com alguns amigos que é um ambiente em que você tem a oportunidade de participar para crescer, mas em que, da maneira que você efetivamente se dedica, tu tem a oportunidade de conquistar amizades verdadeiras, bons parceiros de negócio, mas acima de tudo amigos, né? E isso faz com que tu efetivamente consiga transformar a maneira como você empreende. Você tem talvez um dos maiores ensinamentos que eu tenho do associativismo é estar ao lado de pessoas que eu admiro, como eu estou agora, pessoas que você tem a oportunidade de conviver no dia a dia, de uma entidade empresarial e que junta tudo isso com proposta. Então... E às vezes a pessoa é uma eu-presa, né? É uma empresa, né? De uma pessoa só. E a sensação que a gente tem é que a gente nunca está sozinho, né? Então isso também é um... Exatamente. Talvez numa associação empresarial, quando você lidera, a exemplo de um núcleo jovem, como nós tivemos aqui, talvez seja ali o primeiro momento em que você tem... liderados, né? Liderados para você exercer uma função que você vai fazer na tua empresa assim que ela crescer. Então, eu estou muito feliz e ver o Rocha, um amigo e irmão, liderando também uma importante associação do nosso estado aqui, a CIP, que vem fazendo um trabalho brilhante. Então, cara, obrigado por estar com a gente aí e compartilhar um pouco da tua história. Eu acho legal, agradeço o convite. Esse nosso relacionamento já tem tempo aí, a gente trocando ideia. E uma coisa que eu vejo no associativismo é a questão da referência. A gente, como empresário, empreendedor, o que mais falta para a gente conseguir quebrar as barreiras que a gente tem, muitas vezes, é a referência. A referência de que a gente consegue chegar lá, de que a gente tem um caminho maior ainda para chegar. E no associativismo a gente tem isso, entre os nossos colegas também, em outras empresas, outras áreas. Assim como a gente também tem lá na CIP, junto com a CIF, né? Sempre que a gente tem algum projeto, alguma iniciativa... Não vou mentir para vocês aqui, né, gente? A primeira coisa que a gente vai olhar é, cara, como é que a CIF tem feito isso? Como é que é o processo deles lá? Vamos dar uma chamadinha lá no Célio, vamos dar uma chamadinha lá na Mai. Então, essa referência ajuda a gente tanto a enxergar que a gente consegue ir mais longe, né? E a gente passar um pouquinho menos de trabalho, né? Afinal de contas, assim, vamos combinar que empreender sozinho, pô, gente, é perrengue, né? É cada coisa que, assim, a gente muitas vezes trilha por... aquela vontade de ganhar, mas que, na verdade, tu poderia ter passado menos trabalho, né? Então, o associativismo ele tem muito disso. Essas conexões e esse ponto que tu trouxe, sério, da amizade. Eu acho que, assim, quando a gente tem uma coisa que faz uma amizade se concretizar, é a questão do propósito igual, né? Essa unidade de essência, assim. E eu acho que isso no associativismo a gente também acaba pegando. É difícil. É só vocês verem esse tempo de associativismo que a gente tem aqui. É difícil alguém que não tem a mesma essência que a gente perdurar. Até fica um período, até, né, tá lá junto. Mas se ele não estiver querendo somar, crescer junto e ir junto nisso, é difícil perdurar, né? Então, acho que aqui a gente encontra muito disso, né? Ele é bem autoseletivo, né? Total. As pessoas que se conectam permanecem, né? As pessoas que não se conectam acabam seguindo outro rumo, né? E ontem eu e o Célio também conversávamos como
é legal a gente, claro, todos aqui somos voluntários, estamos dedicando o nosso tempo, acho que é importante a gente citar isso também, porque muita gente me pergunta quanto que eu ganho na CIF. Inestimável. Né? Maior salário, né? Sério. Maior salário da CIF, da Pris. Então, mas também as pessoas não entendem o quanto a gente consegue crescer, evoluir, né? É até difícil perguntar para quem não entende, responder para quem não entende desse universo, por que a gente se envolve, né? Esses dias uma pessoa me perguntou e eu falei, pois é, tipo, tem muitos ganhos, mas para te falar para uma pessoa que não entende, que não vê valor nas mesmas coisas que tu vai estar perdendo tempo, então não faz nem sentido. É quase uma dissonância cognitiva, assim, né? Tu explicas a tua situação e naquele momento tu mostra uma experiência que tu ganhou muito, e a pessoa olha, tá, mas o que rolou aqui, né? É curioso isso, né? Mas, não, total. É bem interessante essa situação. Eu lembro quando eu comecei lá na CIF, no caso, no NUSE, né? E era uma salinha lá, na época antes da reforma, inclusive lá na Emílio Bloom. Emílio Bloom? Eu lembro ainda assim, era uma sala pequena, a gente devia ter, sei lá, 4, 5 pessoas na reunião, na primeira reunião que eu fui. E eu ainda pensei assim, cara, que massa, eu tô na CIF. Na época eu trabalhava com consultoria. E eu lembro que naquela primeira reunião, eu conheci um empresário que era o Cizenando, da Action Coach, né, que hoje mora lá na Pedra Branca, em Palhoça, inclusive, de vez em quando encontrei ele na rua. E, cara, foi a meia dúzia de frases ali que ele pegou e pensou assim, caramba, que loucura, né? A oportunidade de estar aqui. E às vezes até isso é difícil explicar, tava numa reunião hoje, né, pequena, com um empresário de referência na área e tal, não sei o quê. Então, assim, tem que estar no meio para valorizar isso também, né? Senão parece que a gente tá falando de duas realidades diferentes, né? E aí, Luiz, até um gancho que eu queria pegar o nosso case, né? O Luiz é um case da CIF, né? A empresa do Luiz. Responsa. O Luiz também, né, Luiz? Não só a empresa, né? Mas tu tem uma história bem bacana com o associativismo também. A tua empresa surgiu, né, dentro. Então, comenta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Quem me conhece sabe que eu sou bastante falante. Eu tô aqui quietinho olhando, porque são pessoas que eu admiro fundamentalmente. Desde que eu comecei, acho que faz, sei lá, uns 8 anos que a gente começou, não tô querendo comparar períodos, né? Não é isso. Tô chamando de mais velhos. Temos quase a mesma idade todos. Mas acho que a trajetória, eu vindo um pouquinho, eu queria tirar acho que 3 recortes, já que é para conexão, né? Uma delas é que era o Célio, o coordenador da CIF Jovem, quando eu entrei na CIF. Né? E aí a palavra associativismo, talvez ela não é tão próxima do que é o viver o associativismo. Talvez a palavra se pareça estranha ao sentimento que é, porque quando a gente sai de uma certa cápsula de amigos e entra no associativismo, tu começa a criar novas amizades, não que o teu ciclo de amigos de infância ou outros não vão ser importantes, mas tu consegue acessar novos níveis de amizades e amadurecimento com esse caminho mesmo. Então, acho que uma conexão que tu talvez ande do lado de pessoas que não te levam tão para frente no teu meio, acessar o associativismo... Toda a diferença. Muda... Pode mudar o jogo. Pode. Muda a vida de verdade, né? Hoje, obviamente, eu tenho meus amigos particulares, tenho os encontros com eles, mas são mais frequentes meus encontros com nossos amigos do associativismo, né? Minhas reuniões de negócios são muito mais com meus amigos de associativismo do que aqueles que vieram da infância. Todos com a sua importância, né? Não desmerecendo isso. Mas acho que tem esse ponto. Outro ponto que eu acho que é bastante impactante é quando a gente chega numa época de pandemia, por exemplo, que a gente passou e viveu, e aí eu tive a oportunidade lá na CIF Jovem de, pela primeira vez, ter mais de 40 pessoas no núcleo e eu tinha que coordenar. Então, entra essa capacitação, né? Então, a conexão, a capacitação. E dentro do núcleo conheci meu sócio, onde fundei a empresa, que hoje, graças a Deus, está dando muito bem. Estamos em mais de 200 cidades, 22 estados, crescendo, graças a Deus. Mas, obviamente, enfrentando vários problemas. E aí entra o terceiro ponto, que é quando tu parece que tá avançando e aí tu, né, a montanha-russa assopra e a barriga vem e daí tu tem que recorrer a alguém a ficar forte. E talvez aí, eu ouvi uma frase, eu não lembro de quem, que é, talvez tu não entenda, mas fica. Né? Talvez tu não entendeu o que é ainda, mas vai ficando. Vai indo num núcleo, vai participando das rodadas de negócio, que é onde eu também consegui quando voltei a ser empresário, que eu fui empresário até os 25 anos, trabalhei de carteira assinada. Quando eu voltei a ser empresário, entrei na CIF Jovem. E aí... não tinha clientes, né? Então, ali gerou receita. Então, em alguns períodos, passar essas frações, porque vai mudar o porquê tu tá ali. E, às vezes, tu te questiona por que tá ali, por que tantas horas, né? E é normal se questionar. Então, desculpa se eu fui muito prolixo aqui. Mas, ao analisar os porquês, ele começa em conexão também, mas vem todas essas outras importâncias ali. E aí, não querendo, porque eu acho que o assunto pandemia é muito chato, né? Mas, talvez, ali me mostrou um outro lugar que a nossa entidade ou que o nosso trabalho como ser humano faz diferença.
né? Então, ali onde várias pessoas estavam perdidas, a gente era o caminho, né? Era a luz ali, né? Então, tivemos grandes lideranças, Célio participou disso também num momento bastante difícil. Então, acho que o associativismo, ele não tem muito segredo, fica, vem, participa, sei lá, acho que essa é a minha visão. Ele acaba se tornando um local seguro, né? Tu tava falando isso, eu tava pensando quanto eu me sinto segura em estar dentro da CIF, segura em conversar com vocês, em abrir as minhas dores, e qualquer pessoa do associativismo nos traz isso, né? A pessoa que já está envolvida, a pessoa que está há tempo com a gente, ela nos dá esse calorzinho, essa segurança, né? De muitas vezes empreender sozinho, né? De quebrar a cara, pô, tô quebrando a cara, vem aqui, tu já passou por isso, vem aqui, me ajuda, né? É muito comum a gente ouvir isso, né? Tu já passou por isso, senta aqui comigo, vamos conversar, né? E só reforçando que a gente tem essa questão dos encontros de negócio, isso é uma prática muito antiga do associativismo já, e ela funciona ainda muito bem, né? Então, todo mês a CIF tem promovido os encontros de negócio, ontem a gente até estava em um, e dando oportunidades, né? Para te encontrar os teus clientes, né? Eu tô no processo que a gente passa de mentoria, no projeto Mentoria da CIF Jovem, agora nós já estamos um pouco mais velhinhos, estamos dando mentoria, né? Mas estava conversando exatamente isso com uma pessoa que está na CIF Jovem, que é mentorado, Luigi, inclusive. Os clientes dele e de outros mentorados da galera das rodadas de negócio, da CIF. Legal. E todos começando negócios. Então... isso é muito comum no nosso meio associativista e a CIF, a entidade em si, ela precisa estruturar esse momento de encontro de quem faz parte da rede. Então, você propiciar um momento em que as pessoas podem conversar, trocar cartão, se conhecer, ela resolve a dor daquele cara que chega dentro de uma entidade e que ele bate a porta dizendo: oi, vim para a cidade e estou empreendendo, posso participar com vocês? Então, eu digo que o associativismo ele tem essa mágica desse ambiente seguro, que tu acabou de comentar, em que as pessoas começam a gerar uma sinergia entre si de confiança, de relacionamento, de confiança, e que isso acaba gerando bons frutos. Obviamente que a permanência, a continuidade vai muito efetivamente do sentimento de cada um do desenvolvimento, porque muitas vezes a gente tem conhecimento de caras que entram e aceleram num nível em que o tempo dele realmente é mais escasso, então ele resolve continuar na sua empresa e até aí tá tudo certo, tá tudo bem. Mas um papel para mim assim mais que fundamental é a formação da liderança, é a formação dos empresários que passam pela casa, porque tem um outro aspecto muito importante também, que é você conseguir construir decisões coletivas, porque na tua empresa, muitas vezes você sendo o único sócio ou majoritário, você tem a decisão. No associativismo, você constrói colaborativamente o olhar de como vamos juntos. Isso tem um diferencial muito grande de aprendizado pra gente. Legal, bem legal, cara. Eu acho que esse ponto, Célio, da formação de liderança, querendo ou não, a missão do líder é o líder autodestrutivo, né? Em certo ponto. Só que, às vezes, na nossa empresa, a gente não dá esse luxo também, né? No associativismo, a gente é obrigado a fazer isso. A gente é obrigado a entender que a gente está de passagem. Aquele lugar, ele nos recebe, mas ele não é nosso, né? Exatamente, totalmente transitório. E eu acho que isso é uma das principais lições que eu vejo hoje lá na CIP, tá? Que a gente tem que ter muito claro qual o nosso propósito naquele momento. O que a associação precisa de ti. Né? E esse caso, eu vejo que isso é uma mudança de paradigma, em especial porque quando a gente fala com associações e com gente que está no associativismo há mais tempo, tu vê que existe assim quase uma mistura entre o que aquela pessoa é e o que a associação é, né? Tu vê gente que está há 30, 40 anos numa associação e associações que às vezes não progrediram porque tu tá com aquelas... é sempre os mesmos, sempre aquela conversa. E aí a gente pega situações como a CIF, como a própria CIP, em que a gente vê o contrário. Tu vê uma renovação direto. Tu vê diretores jovens, diretores que vieram dos núcleos, presidentes jovens. Tu vê uma oxigenação. E isso vai muito da formação de liderança. Só que virar essa chave não é para qualquer um, não é para qualquer associação. Eu estava conversando essa semana ainda com um associado nosso. Ele falou uma frase muito engraçada, que ele falou assim, cara, ter cliente dá trabalho. E de fato, ter cliente, o nosso, né, atender gente dá trabalho. Ter associado também dá trabalho. Tu decidir que tu vai fazer uma associação crescer, vai dobrar, triplicar a base associada, a gente vai dar muito mais trabalho do que o presidente que estava lá só esperando, né? E só que esse tipo de decisão que muda a realidade de uma associação, que muda a realidade de um ecossistema empresarial. Falo assim... Lógico, Floripa é um baita de um case, mas trazendo um pouquinho lá de Palhoça, né? Nosso município lá, falo nossa associação,
Apesar de, para deixar registro, que eu cresci a minha vida inteira aqui em Floripa, tá, gente? Eu morava ali, aqui no centro a vida inteira. O município lá, em 10 anos, dobrou de população. Cara, é tanta coisa para fazer, que por mais que o gestor público, por mais que as empresas se esforcem, se não for bem feito, não continua crescendo. E aí é o caso de uma associação ter esse trabalho que nem vocês fazem aqui na CIF, que é um trabalho de excelência, de direcionar, de organizar, de coordenar, para a gente se articular também, né? Então, isso só dá para fazer quando tem energia para isso. Eu acho que o Célio conhece um pouco mais, sabe que eu gosto, não sou maneca da CIF, mas gosto um pouco da história, né? E eu acho interessante essa questão de a gente estar falando isso em 2024. E aí vou só pegar uma partezinha, né? 13 de maio, há 109 anos atrás, a ponte foi inaugurada aqui e por causa do aniversário da CIF também. A primeira ponte de ferro. Então, o aniversário da ponte é 13 de maio, no dia do aniversário da CIF. E o primeiro Banco do Brasil que veio para cá foi por causa de empresários igual nós aqui, que estavam estudando o que precisava desde aquela época. Acredito que a CIP também deve ter bastante participação na história, mas às vezes a gente está tão ligado no futuro e eu sou uma pessoa que gosta de defender que a gente inova e vai para frente pensando nas coisas que estão acontecendo. A gente é momentâneo, me veio esse pensamento porque é isso. E eu brinco que nós temos o livro lá de 100 anos da história e a gente está trabalhando para aparecer no de 200, né? Provavelmente o ano 108, 109 não vai ter tanta importância do de 200, né? Mas a gente, diferente disso, mas a gente está trabalhando num contexto de levar a história, de mudar a história e de trazer o legado e construir o legado, né? Então acho que o movimento ele é muito profundo além do que eu me evoluo como liderança. É várias partes, na verdade. Estamos numa mesa com gente apaixonada por isso aqui, né? Então sai melhor, né? Sai com um brilhinho no olho, sai com... Revigora. Nossa, é até meio... Tá sendo até meio clichê demais a gente tá falando do associativismo aqui, porque a gente já falou tanto disso, mas é legal porque a nossa intenção com esse podcast é levar essa mensagem também para outras pessoas, né? É mostrar um pouquinho da nossa paixão para outras pessoas também. E aí eu queria tocar num ponto também de gestão, né, Célio? A gente tem recebido muitas associações do Estado e eu acho que vale reforçar que Santa Catarina é uma referência no Brasil quando o assunto é associativismo, né? A gente sempre teve... acredito no CGS que a gente continua sendo o conselho com o maior núcleo de jovens do país. Então, a gente sempre teve um destaque. O povo do Sul em si tem essa referência de união, né? Queria que tu comentasse um pouquinho sobre esse processo de gestão, como tem sido receber outras instituições na CIF, qual tem sido alguns desafios também na tua visão de gestão? Quando a gente recebe outros líderes e gestores, é sempre um momento de muito aprendizado, né? Mas as pessoas têm perguntado muito pra gente na CIF, cara, como é que vocês têm conseguido crescer tanto, né? 1.000 associados em um ano, bateram 1.500 novos associados agora em um ano e pouco de gestão. Nossa. E eu sempre tenho dito o seguinte, cara, a gente tá fazendo o básico bem feito. A gente definiu premissas básicas de que o cliente está no centro, o foco no associado e que a gente trabalha para ele. Que a gente tem que ter um portfólio de soluções para gerar competitividade para esse cara que é nosso cliente, porque essa solução que vai gerar competitividade com ele vai nos dar mais caixa, com mais dinheiro eu consigo fazer mais coisas. E o terceiro é a melhoria do ambiente de negócio. Então, se eu trabalho para melhorar o ambiente, eu tenho recurso em caixa e meu cliente está feliz, eu consigo fazer com que essa máquina atraia mais gente. O quarto, eu trabalho cultura, processo interno dentro de casa e inovação. Ponto. O básico bem feito, processo. Então, muito que a gente compartilha com as entidades da porta para dentro, é uma empresa. Uma associação empresarial, ela é uma empresa. E para a gente, obviamente, exercer a representatividade, toda uma interlocução necessária de transformação, a gente precisa de base. E a gente, como empresário, uma das grandes bases que o empresário sabe fazer é dinheiro. Então, a gente precisa ter dinheiro para que as coisas possam acontecer. E isso a gente vem efetivamente, de alguma maneira, compartilhando com todo o nosso ecossistema. E aí, volto a dizer, nesse ambiente da porta para dentro, como gestão, como negócio, a gente tem a oportunidade, como voluntário, como nós como voluntários, de poder, talvez, uma das maiores mágicas do associativismo é nessa troca de conhecimento. Você falou do porquê participar do associativismo. A maior mágica é essa troca de conhecimento que você vai ter ao lado de outros líderes, que vai fazer com que você cresça no seu próprio negócio. Então,
muitas boas práticas que o Rocha tem na empresa dele e eu vou aplicar na minha e vice-versa. Então, muitas vezes o empresário que diz, eu me sinto sozinho, o associativismo é o local onde ele vai ter a oportunidade de empreender coletivamente. Então, existem várias portas e, assim, receber outros empresários dentro de casa é sempre uma alegria imensa porque a gente tem essas possibilidades. Eu posso comentar só um pouquinho, não querendo comentar o presidente, né? Mas o presidente falou a parte de soluções, e eu acho que um debate que a gente tem, né, como pilar, fortalecer soluções. E aí eu queria, talvez até, olhando talvez para a câmera, até, né, falar com quem está aí, quem está assistindo. Quando a gente fala em soluções, e a gente fala da área da saúde, fala o que a gente está trazendo, é basicamente o potencial de mais de 5 mil pessoas unidas, negociando com empresas, o que pode ser melhor para o empresário no dia a dia ele ter. Por exemplo, um plano de saúde para o funcionário dele, uma vantagem lá quando ele bota um benefício lá no cartão dele de benefícios. Ele tem algumas coisas em volta dele que parece, né, a solução, a CIF. Na verdade, a solução é para o empresário, englobando as dores que ele tem. Então, a gente tem planos lá super em conta que você já consegue ter telemedicina para todos os seus colaboradores. Coisas que, às vezes, ele tem que se deslocar e até um posto de saúde, ficar numa fila. Então, você começa a pensar em soluções, e aí a CIP também tem as suas soluções, né? Mas acho que a entidade ela também tem esse compromisso de reunir soluções para que o empresário se desenvolva. E acredito que o trabalho, a missão que eu tenho que cumprir aqui na entidade com o presidente neste momento é fazer com que as nossas soluções sejam realmente adequadas e que mudem a vida e o jogo do cara ali que está no dia a dia ralando e que não precise procurar na internet um lugar que tenha uma chancela, né? Onde tem ali soluções assim chancelando. Mas tu sabe, Luiz, que um ponto que eu acho muito bacana, e isso é uma questão de princípios. As associações, elas são uma empresa, né? De qualquer forma. No entanto, e lógico, elas têm que dar resultado, mas não a qualquer custo, né? Eu vejo isso muito claro na CIF, na CIP também, assim, pô, quantas vezes por semana, por dia, talvez, não aparece alguma solução nova querendo trabalhar a base associada das associações. Que é o maior ativo, né? Isso. Quantas vezes? Lá na CIP isso acontece assim com frequência. A gente tem um formulário com mais de 60 perguntas para já dar uma filtrada. Mas mesmo assim aparece de tudo que é solução. E acho que aqui é um ponto interessante, que quando a gente foca no associado, cara, tu já sabe que não é qualquer coisa que tu vai vender. Tu já sabe que não é por qualquer motivo. Eu acho essa linha de atuação de soluções na área da saúde, né? Soluções de negócio também, quando a gente fala os próprios eventos, que são soluções de negócio na prática, né? A gente está propiciando momentos, né? Exatamente. Tu deixa muito claro que assim, pô, o meu negócio é associar e tudo mais, mas não é a qualquer custo que eu vou gerar caixa, né? E isso tem muito a ver com o outro lado que não é só uma empresa. É uma empresa, ela tem o seu propósito, tem o seu planejamento, e ela tem que prestar conta para a base associada, tem que fazer sentido aquilo. E uma coisa que eu acho muito bacana, estava comentando antes, sério, né, do encontro de negócios de vocês, né? Que tem muita gente que procura associação para fazer negócio. Então o encontro ele tem que existir. E tem muita gente que procura associação também para fazer negócio, mas do lado de quem está comprando. Eu entrei na CIP por isso. Nossa empresa mudou para lá, para Palhoça em 2012. Não conhecia ninguém, gente. A gente era aqui de Capoeiras. Não conhecia ninguém. Não tinha uma pessoa para prestar um serviço, um torneiro, nada. Primeira coisa que eu fiz foi procurar uma associação. Eu pensei, pelo menos lá eu vou encontrar alguém que tem esse princípio, que eu consiga encontrar, né? Então, esses encontros de fato são encontros, não bota só gente vendendo, né? Sempre tem alguém comprando, né? Sim. Quantos negócios a gente já fez, sério, assim, que eu lembro ainda, a gente teve um evento lá na minha empresa, precisava de um fornecedor, não tinha na CIP também. Te mandei um WhatsApp, na hora tu me mandou, cara, associado nosso, não sei quanto tempo, tal. Cara, é muito mais seguro. É muito mais tranquilo. Rede, né? É rede, exatamente, tá louco, cara. Isso pra mim, não, assim, pra qualquer empresa, não tem preço, né? A gente fazer negócio com quem é bom de negócio, né? Eu acho que a grande questão que fica é como fazer parte disso, né? Tem várias maneiras. Você pode ir comprando uma solução para a tua empresa estar fazendo parte, porque às vezes o cara não tem tempo para dedicar, né? E é o que mais questionam, né? Como é que tu consegue... Nosso presidente tem 2 filhos lindos, pequenos, né? Casado e tudo mais, e ainda tem que dar conta de toda a agenda, tu também, família. Mas eu acho que dentro de quem mais dedica horas, tem a questão de entender o contexto todo e entender que aquela agenda faz parte do desenvolvimento e ela é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Eu até achei que tu ia tocar num ponto que às vezes... a gente que está mais envolvido no associativismo, às vezes até tem
cuidar para não ter um preconceito, tipo, o cara entrou aqui só querendo vender. Não, é óbvio, o cara é um empreendedor, ele está vendendo o tempo todo, 24 horas. Mas a escolha de participar voluntariamente é uma corrida que a gente percebe que é de longo prazo, que a gente vai trocar de cargos, vai trocar de associações e tudo mais, mas acho que fazendo só o enredo todo, eu achei legal que começa com conexão e terminando minha parte aqui nessa parte é tipo assim, rede. Tu falou tudo, tipo, para qualquer lugar que olhar, manda uma mensagem, tu chega em qualquer lugar do Brasil hoje, porque a gente está há poucos anos convivendo no associativismo, né? E realmente a gente não tem noção do que é quem não vive, porque quando eu chego para conversar às vezes com alguém que não vive, tu vê quando limitado tu quer de contato, tipo, cara, que loucura. E é intrínseco ao ambiente, né? Não, verdade. O papo tá ótimo, a gente poderia ficar horas falando de associativismo, né? Mas eu acho que a gente também tem que deixar um gostinho de quero mais para quem vai nos ouvir e nos assistir, né? Convidando aí tanto, né, para participar da CIF quanto da CIP. Mas eu queria finalizar meio com uma provocação para os três responderem, né? Se o Célio, né, se o Luiz, se o Rocha, de 10 anos atrás, pudesse dar um conselho, né? O Célio de hoje pudesse dar um conselho para o Célio de 10 anos atrás, né? Ambos também, Luiz e Rocha. Qual seria? O mesmo que eu recebi. Cara, vai lá e participa. Com certeza você vai ser melhor. Vai lá e participa, te inscreve. Com certeza você vai ser bem recebido. Foi exatamente esse o conselho que eu recebi, exatamente o conselho esse que eu segui e estou aqui. E o que tu dá para as pessoas, né? Porque acho que foi a Sonja, não foi? Alguém falou, o Célio só falou, só vai, participa, que dá certo. Alguém falou. Eu só replico aquilo que lá, muitos anos atrás, alguém me fez um convite e eu tive a oportunidade de escutar e saber que lá era um ambiente que eu poderia crescer e melhorar. É isso. Muito bem. Luiz. Vai ser difícil, mas vai ser bom. Eu diria isso. Eu vou aproveitar o gancho do Célio. Eu recebi um conselho lá atrás e certamente só reforçarei ele, que é quem mais se envolve é quem mais se desenvolve. Eu não tenho dúvida que no associativismo, no voluntariado, quanto mais a gente dá, cara, a gente recebe muito mais, né? Então, com certeza, envolvimento é desenvolvimento aqui. Isso aí. Deixando claro que eu falei pessoalmente, eles falaram de associativismo. No associativismo é fácil até. Era para 10 anos Luiz, há 10 anos atrás, né? Vai valer a pena. Não tem como separar. Hoje em dia, eu não acho que tem como separar o Célio presidente do Célio empresário, do Célio pai, né? Não tem como, é muito intenso. E eu acho que o último segredo, talvez, que a CIF tem e a CIP também, é a energia. Porque isso eu acho que está fora tá fora do planejamento, não tá nos 5 pontos que tu citou. E eu agradeço por ter liderança como vocês. E liderança não deixa de ser, né? Um cargo posto que não deixa. E eu fico feliz de ter liderança como vocês aqui. Para executar tudo isso precisa de muita energia. Exatamente. Mas aí é um segredo que realmente se nota quando vê vocês, né? Então isso é fundamental. Rochinha, queres fazer um convite direto para a câmera ali, para o pessoal conhecer a CIP também? Legal, aproveita que esse é o momento. Legal. Eu acho que a gente tem que extrapolar o que já aconteceu há muito tempo, que é as barreiras físicas, né, dos nossos municípios. Né? A CIP, assim como a CIF, ela reúne gente pronta para crescer, para se ajudar, para se apoiar. E quem já curte o associativismo ter a oportunidade de se conectar com mais um hall de empresas, de pessoas que estão assim, gente, a 20 minutos, 30 minutos daqui, né? Eu acho que não dá pra gente perder essa oportunidade como sistema, né? E quem ainda não tá fazendo parte nem da CIP, nem da CIF, cara, a gente não tá falando aqui há quase meia hora sobre isso se não fosse porque é transformador, é fantástico. Então, o convite está dado, a CIP e a CIF estão sempre de portas abertas, né? As associações, elas são feitas por quem está lá. E quanto mais gente e mais qualificado for, melhor a qualidade que a gente tem, né? Muito bem. Célio, quer fazer um convite para quem ainda não conhece a nossa... Acesse aí, acif.org.br, @acif.floripa e vem fazer parte. Formulário eletrônico, te espero lá, portas abertas da presidência e vamos Toda terça-feira, nossa Direct também todas as terças, presencialmente, abertos associados, às 19 horas, estamos lá, a porta da presidência está aberta, então, como o Rocha disse, só vem fazer parte se ainda não faz. É isso. Muito bem. Parabéns, Priscila, pela condução e obrigado. Muito obrigada.
Encerramos aqui mais um episódio, então, do Pode Associar, o nosso podcast da CIF. E fica o convite aí para você nos acompanhar nas redes sociais, no site, a nossa agenda de eventos. A gente realiza inúmeros eventos, né? Mais de 250 num ano. Então, a CIF é o lugar para você se desenvolver. E se você ainda não consegue participar, nos acompanhe pelo menos no nosso canal, nas nossas redes sociais. E muito obrigado por todos os presentes aqui.